Existe um sofrimento que não faz barulho. Ele não chama atenção, não provoca alarme, não interrompe a rotina de ninguém. Ele simplesmente se instala dentro de você e vai ficando, dia após dia, silencioso, invisível e exatamente por isso perigoso. Você acorda e sente, não sabe explicar direito, mas sente, um peso que não estava ali antes, ou talvez sempre esteve e você só aprendeu a ignorar. Não é uma dor específica, não é uma tristeza clara, é uma sensação constante de desgaste interno, como se algo em você estivesse sendo consumido lentamente. E o mais difícil é que, por fora, você continua funcionando. Você levanta, trabalha, responde mensagens, cumpre responsabilidades, conversa, sorri quando precisa. As pessoas olham para você e não veem nada fora do lugar. Talvez até te admirem por parecer tão forte, tão equilibrado, tão capaz. Elas não fazem ideia do esforço interno que existe apenas para manter essa aparência de normalidade. Esse sofrimento silencioso não nasce de um único evento. Ele não começa com uma grande tragédia. Ele se constrói aos poucos, nas pequenas concessões que você faz todos os dias. Nas vezes em que você engole o que sente para evitar conflito. Nas vezes em que você se adapta demais para não perder alguém. Nas vezes em que você aceita menos do que precisa para não incomodar. Cada vez que você faz isso, algo em você aprende a se calar, aprende a se encolher, aprende que não há espaço para sentir plenamente. No começo você chama isso de maturidade, de responsabilidade, de força. Você acredita que está fazendo o certo, que está sendo adulto, que está lidando bem com a vida. Mas existe uma diferença enorme entre lidar e se abandonar. E o sofrimento silencioso nasce exatamente quando essa linha é ultrapassada. Você começa a sentir um cansaço que não passa. Dormir não resolve, férias não resolvem, pausas não resolvem, porque o problema não é físico, é emocional. É o acúmulo de tudo aquilo que nunca encontrou espaço para ser sentido, dito, reconhecido. Você se torna mais irritado, mais impaciente, mais sensível. Coisas pequenas começam a te afetar demais. Barulhos incomodam, pessoas cansam, conversas parecem esforço, e você não entende por quê, porque não houve nada grave o suficiente para justificar isso. Então você se culpa. Você pensa que está exagerando, que está sendo fraco, que deveria dar conta melhor, que outras pessoas passam por coisas piores e seguem em frente, e essa comparação só aprofunda a dor, porque te convence de que você não tem o direito de sentir o que sente. O sofrimento silencioso se alimenta dessa culpa. Ele cresce quando você invalida a própria experiência, quando diz a si mesmo que não deveria estar assim, quando tenta se corrigir em vez de se escutar, quando transforma tudo em cobrança interna. Aos poucos você começa a viver no automático. Você reage às demandas externas, mas perdeu o contato com o que acontece dentro. Emoções ficam confusas, às vezes intensas demais, às vezes quase inexistentes. Você oscila entre sentir tudo e sentir quase nada. E essa oscilação cansa. Você começa a se afastar emocionalmente, não porque deixou de se importar, mas porque se importar exige energia demais. Ficar sozinho parece mais leve do que interagir, porque não exige performance emocional. O silêncio parece mais seguro do que explicar o que você mesmo não entende. Mas esse isolamento também dói, porque no fundo você quer conexão, quer ser visto, quer ser entendido. Só não sabe mais como mostrar quem você é de verdade, porque passou tempo demais escondendo isso até de si mesmo. O sofrimento silencioso também aparece como vazio. Não um vazio dramático, mas aquela sensação persistente de que algo está faltando. Mesmo quando tudo parece ok, mesmo quando você conquista algo, mesmo quando teoricamente deveria se sentir satisfeito. Você olha para a própria vida e pensa que era para estar melhor do que isso. E essa frase ecoa por dentro, criando uma sensação constante de inadequação. Você começa a se perguntar onde errou, em que momento perdeu o brilho, quando foi que se tornou tão cansado por dentro. E como não encontra respostas claras, a mente cria explicações duras, críticas, injustas.
Você começa a acreditar que talvez esse seja o seu limite, que talvez você não seja feito para sentir mais do que isso, que talvez a vida adulta seja apenas isso mesmo, sobreviver com dignidade e pronto. Mas não é. O que está acontecendo com você não é falta de capacidade, é excesso de peso emocional. É o resultado de ter vivido por muito tempo desconectado do que sente, tentando manter tudo funcionando enquanto ignora o custo interno. A mente humana aguenta muito mais do que deveria. Ela se adapta, normaliza, silencia. Mas adaptação constante sem recuperação vira desgaste, e desgaste prolongado vira sofrimento. Esse sofrimento não aparece de uma vez, ele se infiltra, ele se espalha, ele cresce nos espaços onde você não se permite parar. Você se torna alguém que aguenta, mas não descansa, que resolve, mas não sente, que segue, mas não vive. E isso vai aos poucos te destruindo por dentro. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil fica perceber onde exatamente tudo começou a desandar. O sofrimento silencioso tem essa característica cruel. Ele apaga os marcos. Não há um antes e depois claro. Há apenas a sensação constante de que algo em você está sempre em falta, sempre atrasado, sempre pesado demais. Você começa a perceber que não reage mais às coisas como antes. Notícias boas não empolgam tanto. Notícias ruins te derrubam mais do que deveriam. Existe um amortecimento emocional que parece proteção, mas que no fundo é cansaço. A mente, sobrecarregada, tenta economizar energia desligando partes sensíveis. Só que ao fazer isso, ela desliga também o prazer, o entusiasmo, a curiosidade. Você passa a viver em um meio termo emocional. Nem muito mal, nem verdadeiramente bem. Apenas indo, apenas existindo. E isso cria uma sensação estranha de estar desperdiçando a própria vida, mesmo sem saber como fazer diferente. O sofrimento silencioso se intensifica quando você percebe que está sempre no limite, mesmo em dias comuns. Não precisa acontecer nada grave para você se sentir esgotado. Pequenas frustrações parecem grandes, pequenos contratempos parecem provas de que você já não aguenta mais. E isso te assusta, porque você sempre foi alguém que aguentou. Você começa a se perguntar se está ficando fraco, se está perdendo a capacidade de lidar com a vida, se algo em você está quebrando. Mas essa leitura é injusta. O que está acontecendo não é fraqueza, é exaustão acumulada. Você carregou responsabilidades demais por tempo demais, carregou expectativas que não eram suas, carregou dores que não tiveram espaço para serem expressas, carregou a necessidade constante de ser forte, de ser estável, de ser confiável, e nunca parou para perguntar quem cuidaria de você enquanto você cuidava de tudo. O sofrimento silencioso cresce quando você confunde valor com utilidade, quando acredita que só merece descanso depois de produzir, que só merece cuidado depois de resolver tudo, que só pode parar quando tudo estiver em ordem. O problema é que tudo nunca está completamente em ordem. Sempre há algo mais, sempre há alguém precisando, sempre há uma pendência. E assim, você nunca chega ao ponto em que se permite descansar de verdade. Você começa a viver em um estado permanente de alerta, sempre antecipando problemas, sempre pensando no próximo passo, sempre tentando evitar erros. A mente não desliga, mesmo quando você está parado, por dentro continua correndo. Esse estado consome energia emocional de forma brutal, e aos poucos você começa a perder a sensação de segurança interna. Tudo parece instável, tudo parece frágil. Você sente que se algo a mais acontecer, talvez não aguente. E esse medo se instala. Um medo silencioso, constante, de não dar conta, de falhar, de desmoronar de vez. Para lidar com esse medo, você se controla ainda mais, se cobra ainda mais, se fecha ainda mais, porque acredita que se afrouxar, tudo cai.
mas é justamente esse controle excessivo que está te mantendo preso. O sofrimento silencioso se alimenta da ideia de que você não pode parar, de que não pode demonstrar, de que não pode pedir, de que precisa aguentar sozinho. E cada vez que você reforça essa ideia, mais pesado tudo fica. Você começa a se afastar não só das pessoas, mas de si mesmo. Deixa de perceber o que gosta, o que quer, o que sente. As decisões passam a ser tomadas no piloto automático, baseadas no que é esperado, no que é seguro, no que evita problemas. E você vai se tornando um estranho para si. Isso gera uma dor profunda, difícil de explicar. Uma dor de não se reconhecer mais, de olhar para a própria vida e sentir que algo essencial foi deixado para trás, mas não saber exatamente o que. O sofrimento silencioso também se manifesta como uma autocrítica constante, uma voz interna que nunca está satisfeita, que aponta falhas, que minimiza conquistas, que cobra mais esforço mesmo quando você já está no limite. Viver sob esse julgamento contínuo é exaustivo, é como carregar um peso que nunca é largado. E o mais cruel é que você se acostuma com isso, passa a achar normal se sentir assim, passa a acreditar que talvez a vida adulta seja apenas esse esforço constante, sem muito espaço para respirar. E ao normalizar, você deixa de procurar alternativas. Mas deixe-me dizer algo com clareza agora. Esse sofrimento não é quem você é. Ele é uma resposta, uma reação ao modo como você vem vivendo, ao modo como vem se tratando, ao modo como vem ignorando seus próprios sinais. O sofrimento silencioso não quer te punir, ele quer te avisar. Avisar que algo precisa mudar. Não necessariamente tudo, mas algo. Avisar que você precisa parar de se abandonar. Avisar que você precisa se escutar, antes que o corpo e a mente encontrem formas mais duras de te fazer parar. A mudança não começa com grandes decisões externas. Ela começa com pequenos gestos internos, com a forma como você fala consigo mesmo quando erra, com a forma como reage quando não consegue dar conta, com a permissão que você se dá para sentir sem se corrigir imediatamente. Isso exige coragem, porque você aprendeu a se mover pela cobrança, pela pressão, pela exigência. Aprendeu que só assim as coisas andam, mas esse modelo já não funciona para você. Ele te trouxe até aqui, mas agora está te machucando. Reconhecer isso não é fracasso, é maturidade emocional. Você não precisa se tornar alguém diferente, precisa parar de viver desconectado de quem você é. Precisa alinhar, aos poucos, o que faz com o que sente. Precisa começar a respeitar seus próprios limites, mesmo quando isso gera desconforto externo. Colocar limites vai gerar estranhamento, vai gerar culpa no começo, porque você não está acostumado a se priorizar. Mas limite não é rejeição, é cuidado. Cuidar de si não é abandonar responsabilidades, é garantir que você tenha condições emocionais de sustentá-las sem se destruir. Quando você começa a fazer esses ajustes, algo muda. O sofrimento não desaparece de uma vez, mas ele perde força. A mente começa a respirar melhor. O corpo começa a relaxar em pequenos momentos. A sensação constante de urgência diminui. Você começa a perceber que não precisa carregar tudo sozinho, que não precisa resolver tudo agora, que não precisa ser forte todo o tempo. E essa percepção traz alívio. Aos poucos, você volta a sentir, não tudo de uma vez, mas o suficiente para lembrar que ainda está vivo por dentro, que ainda existe sensibilidade, que ainda existe desejo, que ainda existe espaço para algo diferente. O sofrimento silencioso, quando finalmente escutado, deixa de ser apenas dor. Ele se transforma em direção, em sinal, em ponto de virada. Não porque a vida se torna fácil, mas porque você para de lutar contra si mesmo, para de se cobrar como se fosse uma máquina, para de se abandonar para manter tudo funcionando. E é nesse momento que algo fundamental acontece.
Você percebe que sobreviver não é o mesmo que viver, que aguentar não é o mesmo que estar bem, que força verdadeira não é se esmagar até quebrar, mas saber quando ajustar o peso. Se você chegou até aqui carregando esse sofrimento em silêncio, saiba disso. Você não está quebrado, você está cansado. E cansaço não se resolve com mais cobrança, se resolve com consciência, verdade e cuidado. O sofrimento que estava te destruindo por dentro não precisa continuar sendo seu inimigo. Ele pode ser o começo de uma relação mais honesta consigo mesmo, uma relação onde você não precisa mais se perder para continuar. E quando isso acontece, mesmo que lentamente, você percebe que aquilo que parecia te destruir, na verdade estava tentando te salvar.